I am Jim Collison, and this is Gallup's Called to Coach, recorded on November 16th, 2023. Eu sou Yuri Trafani e esse é o Call to Coach, gravado no dia 16 de novembro de 2023. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. If you're listening live, we'd love to have your questions in chat, whether it's on LinkedIn or on YouTube. If you're listening after the fact and you have a question, you can always send us an email, coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe to this Call to Coach on your favorite podcast app so you never miss an episode. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar as outras pessoas a descobrirem e usarem seus talentos e pontos fortes. A gente convida especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias que ajudem os coaches na maximização do talento de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. Se você estiver assistindo a gente ao vivo, pode clicar no link que está acima do Jim e ir para o YouTube. Lá você vai poder participar do bate-papo, dar as suas opiniões e fazer as suas perguntas. Se você estiver assistindo um episódio gravado e quiser falar com a gente, é só enviar um e-mail para coaching@gallup.com com as suas perguntas, sugestões e comentários. Não esquece de se inscrever no seu aplicativo de podcast favorito e no YouTube. Assim você não vai perder nunca mais nenhum dos nossos episódios. Yuri Trafani is our host today. Yuri is with Inner, a Gallup training partner in Brazil. And Yuri, it's always great not only to hear you, but to see you now speak for me in Portuguese. You always make me sound great. Welcome to Call to Coach. Thank you, Jim. It's our pleasure. You are a great partner from Brazilian coaching community. And I want you to know that a lot of things that we have been conquering the last years, we owe you because you are a great partner. Thank you for all your support for the Brazilian community. You are very welcome. And of course, I do this because I enjoy it, and you guys are fantastic partners as well. And I'm super interested in what we have to talk about today. So let's bring the guest in. And why don't Yuri take a second to introduce him, and I will catch you guys at the end of the program. Great. Bem-vindos ao Talentos em Ação, a série do Call to Coach em português, para você que quer entender e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para você que quer aprender a usar os seus talentos, ou então ajudar os seus coaches a usarem os seus talentos. E hoje a gente vai falar do talento imparcialidade, com um cara muito legal que vocês vão conhecer hoje, que é o Sérgio Labate. O Sérgio tem diversas qualidades, mas eu vou começar pelas mais importantes. O Sérgio é pai do Gabriel e do Thiago, publicitário, ele atua na área de TI&D por paixão, e ele me disse que é um hoteleiro por opção. Mas agora vem o mais importante. Você olha essa carinha aí do Sérgio, de um cara comportado, mas o cara é rock and roll, o cara é um guitarrista amador, apaixonado pelo rock and roll, e olha só, uma ótima companhia porque ele é apreciador de boas cervejas. Ele já está atuando há muito tempo, há 25 anos, na área de treinamento e desenvolvimento, universidades corporativas. O cara entende tudo do mundo aéreo, trabalhou na VASP, Latam, e agora ele cuida da Academia de Desenvolvimento da Arcor. Mas o cara não para por aí, não. Ele tem certificação como facilitador da metodologia Lego. O cara também manda bem nos temas da Franklin Covey. Ele faz a mediação do curso de um dos livros mais vendidos no mundo, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes. E, não menos importante, como dizem os americanos, last but not least, o cara é coach de pontos fortes certificado pela parceria da Inner com a Gallup aqui no Brasil. Sérgio, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Yuri, obrigado pelas palavras, um prazer grandão estar por aqui.
fazendo parte, né? Eu comentei isso anteriormente com a Raquel, contigo, puxa, eu ainda me considero um bebê na metodologia, né? Me formei na turma 21 há pouco mais de um ano. Tem sido bastante intenso o trabalho, mas super honrado de estar aqui. Muito obrigado pelo convite e espero que seja proveitoso para todo mundo. Talvez você esteja dando seus primeiros passos aí na metodologia, mas você é um gigante do mundo corporativo aí, conhece muito das empresas, então, poxa, pode ajudar muito a gente nessa jornada de divulgar essa filosofia de trabalho que, como você sabe bem, tem o poder de transformar vidas aí. E a gente vai Exato. hoje de um talento que é imparcialidade. Sérgio, nem todo mundo conhece os talentos da Gallup, muita gente que assiste a gente está começando a entender os talentos, então eu vou ler aqui a definição formal da Gallup para o talento: imparcialidade. Pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento imparcialidade são conscientes da necessidade de tratar as pessoas com igualdade. Elas tentam tratar a todos com igualdade, estabelecendo regras claras e seguindo-as. É isso, Sérgio? Você sabe que quando eu peguei meu report, né? Quando eu fiz meu assessment, eu peguei meu report. Quando saiu lá imparcialidade, eu fiquei meio bolado com a palavra, porque a imparcialidade, na tradução literal dela, parece alguém que está sempre em cima do muro, né? Alguém que não toma partido, alguém que é só imparcial, só neutro e etc. Mas depois, lendo a definição, eu falei, putz, esse cara sou eu. Né? Imparcial é justamente... Tem um senso de justiça aí por detrás que eu não sabia também, não conhecia, era inconsciente, agora é consciente, mas esse senso de justiça, de não ter privilégio, né, que são as coisas que me deixam muito louco, é quando eu começo a ver que alguém quer levar vantagem sobre o outro, algo muito comum, infelizmente, na nossa sociedade, ou pela carteirada, você sabe com quem eu estou falando, ou sou filho de não sei quem, etc., tal, para obter uma vantagem. E essas coisas sempre me agoniaram muito, e aí eu descobri que realmente, por ter imparcialidade entre meus top 5, aliás, é meu quinto talento, a imparcialidade, é algo que é muito gritante em mim. Está muito presente. Realmente é desafiador, né, na nossa sociedade, a gente pode dizer no nosso país, essa inclinação por querer dar carteirada ou levar vantagem, mas eu sinto, Sérgio, me corrija se eu estiver errado, puxando um gancho na tua explicação, que a nossa sociedade está evoluindo. Eu me lembro, quando eu era garoto, essa história de levar vantagem, querer... Você sabe com quem você está falando, era uma coisa muito explícita. E hoje eu sinto que, não sei se são as novas gerações, ou se está todo mundo amadurecendo, eu acho que está muito, muito, muito longe do ideal ainda, mas eu sinto que está evoluindo, mas eu não tenho esse talento de imparcialidade. Você que tem isso mais afiado, você sente isso também, Sérgio? Eu posso dizer que talvez eu tinha essa mesma sensação até começar a pandemia. Na pandemia, meu talento gritou alto, porque a gente começou a ver muita gente sendo parcial, desculpe-me. Então, coisas que me deixavam maluco na época da pandemia era que, por exemplo, você ia no supermercado, você ia na gôndola de papel higiênico e você não encontrava um papel higiênico na gôndola porque alguém achou que estava vindo o Armagedon e comprou o estoque de papel higiênico do supermercado. Então, acho que assim, a gente teve durante a pandemia alguns comportamentos assim que foram, como esse, por exemplo, né? As pessoas passaram a ser um pouco, eu acho horrível essa palavra, mas elas foram egoístas, muitas pessoas foram egoístas, e para quem tem imparcialidade como um dos seus talentos altos, isso mexe bastante com a gente, incomoda muito bastante. Mas eu sou inclinado a concordar contigo de que sim, nossa sociedade vem evoluindo pouco a pouco, amadurecendo. Eu acho que o fato da gente estar muito mais conectado e ligado no que está acontecendo no mundo, online e real time, nos traz essa consciência um pouco mais. Legal, acho que você tem razão. Como eu não tenho o imparcialidade, eu não estou tão afiado como você. Eu acho que você trouxe uma reflexão e um exemplo muito, muito lúcido, Sérgio. E talvez as pessoas, quando elas se sentem sob pressão, né, talvez o pior lado delas emerge, né? Talvez ela estivesse até evoluindo, mas o medo, a pressão faz com que elas ajam dessa forma egoísta, que não é uma justificativa, né? Mas de repente é uma explicação. Muito interessante, muito interessante. Agora,
Como é que esse talento se manifesta em você? Né? As pessoas que estão aqui ouvindo a gente querem entender, aprender mais sobre esse talento. E nada como ouvir uma pessoa que tem esse talento dizer como esse talento acontece em você. Como é que o talento imparcialidade se manifesta no Sérgio? Yuri, se manifesta em mim outra vez. Eu não era inconsciente, agora é consciente, né? Mas sempre se manifestou em mim, tanto pelo senso de justiça, quanto justiça que eu digo é, por exemplo, se eu falo bom dia para uma pessoa, eu, Sérgio, o imparcial, eu preciso falar bom dia para todo mundo. Não é só para um ou para outro. Perfeito. Então, assim, mesmo que eu entre no elevador e a pessoa não corresponda ao meu bom dia, eu falo bom dia. E tem uma outra coisa que desperta muito em mim, que é muito natural em mim, é o fato de eu conversar com qualquer pessoa, independente de cargo, função ou posição social. Então, por exemplo, nos meus primeiros trabalhos, digamos assim, nos primeiros trabalhos formais, né, lá nos meus idos dos meus 18 anos, 17, 18 anos, eu lembro de, por exemplo, investir bastante tempo conversando com a galera da limpeza daquele escritório ou a copeira daquele escritório. Era um pequeno birô de contabilidade que eu trabalhava, mas assim, eu investia tempo nisso. E tinha gente que ficava inconformada e falava assim: Sérgio, por que você fica conversando com a copeira, pô? Né? Ela faz café, serve a gente e tal. Eu falei, poxa, eu converso com ela porque eu posso aprender um monte de coisa com ela, ela pode aprender um monte de coisa comigo. Ela é uma pessoa tão legal, tão bacana, me sinto bem. Eu fazia até questão de chegar mais cedo no escritório, naquele escritório, para ajudar o processo de passar o café, etc., enquanto eu batia papo com ela. Então, eu vejo que se manifesta em mim na facilidade que eu tenho de fazer contato com qualquer ser humano. Entendi. De uma maneira muito simples, muito fácil e muito honesta. Então, e vejo isso também na minha função. Trabalhando com treinamento e desenvolvimento, você sabe muito bem que dentro de uma sala de aula, de um workshop seu, de um curso, uma palestra, seja lá o que for, você tem um público muito heterogêneo. Então, muitas vezes você tem um público ali, alguém que é muito júnior, ou que é muito iniciante, ou que é pouco experiente, e às vezes você tem alguém mais sênior dentro da sala. E, para mim, eu também não sabia disso, mas agora é consciente o fato de que, por eu ser imparcial, eu sempre busquei, antes, né, na minha preparação mental, na hora de facilitar um curso, uma palestra, um workshop, etc., eu sempre busquei e falei assim: isso que eu estou falando conversa com todo mundo? E se não conversa, o que eu posso fazer para que converse com todo mundo? Então, assim, por exemplo, para quem está acostumado e já viu, por exemplo, eu atuando dentro de uma sala de aula, é muito comum, enquanto eu sou um voraz utilizador de flipchart, por exemplo. Por quê? Porque eu ilustro. Eu gosto de ilustrar, eu faço desenho, bonequinho, gráfico e etc. Tal. Por que eu faço isso? Porque eu sei que determinadas pessoas estão ali que talvez não estejam enganchadas com o meu discurso, mas elas podem estar se sentindo representadas porque elas compreenderam o tema de uma outra forma explicada. Então, mais ou menos, num modo bastante resumido, é como se manifesta em mim. Que legal. Agora, como é que é a tua relação com o talento? Porque tem talento que a gente percebe, e a gente gosta, outros gostam menos, e outros fazem parte da nossa essência, a gente tem uma paixão por eles. Qual é a tua relação com esse seu talento? É um namoro? É casamento? É uma grande paixão? Como é que é a tua relação com esse talento? Eu diria que ele não é uma grande paixão, ele é natural. Ele é bastante natural. Eu sempre fui assim, desde pequenininho. Desde pequenininho. Eu sempre fui assim. Então, assim, eu ficava triste quando, por exemplo, sei lá, eu como não tenho dons esportivos, na hora que a galera, né, lá na escola ia escolher o time para jogar, eu sempre era o último a ser escolhido. Né? Então, porque ia escolhendo o time, eu escolhi fulano, Beltrano, Cicano, tal, o Sérgio sempre ficava sentado no banco esperando. E, invariavelmente, eu era do banco de reservas também. Mas eu ficava chateado, às vezes, muitas vezes, não por mim, mas por outros. Então, por exemplo, eu via que tinha, sei lá, um coleguinha, quando eu era pequeno, eu via que tinha um coleguinha que estava super triste, que ele não tinha atuado no jogo, que ele não tinha tido a oportunidade de entrar em campo, na quadra, na atividade que estava sendo desempenhada.
E eu não ligava muito para mim, mas eu ficava bolado com ele, né? E chegava no professor de educação física, puxava ele pela camiseta e falava assim: você não colocou fulano para jogar. Uhum. Então é bacana, assim, como sempre foi muito natural em mim, assim. E depois, mas ao mesmo tempo, a imparcialidade também. Eu lembro de um dos temas que a gente discutiu bastante no meu curso, na minha capacitação, que eram as varandas e porões, né? Mas tem um ponto é um pontinho que me deixa bastante alerta. Eu não diria preocupado, eu diria alerta, porque nem todo mundo entende a imparcialidade. Tá. Nem todo mundo compreende isso. E muitas vezes quem está de fora e está olhando o Sérgio conversar, por exemplo, quando eu chego no prédio da minha empresa, que eu cumprimento o cara que está ali na guarita, que eu cumprimento o pessoal lá do balcão de atendimento, que eu passo pelo pessoal da faxina, que faz faxina no nosso escritório, que eles entram super cedinho para fazer todo o asseio e etc., que eu converso com eles, e blá, blá. Muita gente interpreta mal isso. Muita gente interpreta mal. Coisa. E acha que por exemplo, o Sérgio é muito político, muito propagandista e etc. Tal, mas eu deixo passar esse comentário, entra no ouvido e sai pelo outro, porque esse sou eu. Eu não posso ser um cara que eu não sou, uma pessoa que eu não sou, e eu não posso desperdiçar esse talento, porque ele me deu tanta coisa boa até hoje. Se eu for pensar, né, ao longo da carreira, ao longo da vida, etc., quanta coisa boa eu conquistei por causa dele. Fruto dele. É natural, né? As Sim. pessoas. É uma coisa tão natural para você, mas incomum para as outras pessoas, que elas podem achar que é artificial, porque elas não fazem isso, né? Exato. Ou só fazem num momento de necessidade. Olha que né? Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu moro num prédio, num condomínio de apartamentos. E eu sempre fui um cara que converso com os porteiros, falo com os faxineiros, eu converso com essas pessoas. Porque eles são seres humanos, eles são merecedores do meu bom dia, do meu boa tarde, do meu boa noite. Claro. E se eu estou celebrando alguma coisa, sei lá, na área social do prédio, eu faço questão de que... Eu sei que eu não posso tirar os colaboradores do prédio para irem até lá, mas eu faço questão de que eles compartilhem da minha alegria também. Afinal de contas, se eu estou lá no salão de festas, é porque eu estou seguro, eu estou tranquilo, porque alguém está cuidando disso para mim, são essas pessoas. Então eu faço questão de levar, sei lá, um prato, uma bebida, alguma coisa para os colegas aqui do condomínio, prestadores de serviço do condomínio. Mas assim, eu fico triste quando alguém fala assim: eu sempre levo um pratinho para o porteiro, porque você nunca sabe quando vai precisar dele. Eu levo o pratinho para o porteiro porque eu considero aquele ser humano. Eu não faço isso esperando nada em troca, né? Então, boa parte das pessoas, infelizmente, alguns têm o pensamento de que quando você é imparcial, num modo tão amplo assim como eu estou conversando, a gente está conversando, de que você está esperando alguma coisa em troca. Então, por exemplo, se você está tratando muito bem as faxineiras do condomínio, é porque você está esperando que elas cuidem melhor do seu hall social do que do hall social do andar de cima ou de baixo. E não é isso. Muito pelo contrário. Perfeito. Olha que interessante. Agora, como tem gente que já surfa muito bem nos talentos, mas tem gente que está começando a entender os talentos, alguém pode perguntar, mas essas coisas que o Sérgio está falando, não tem também a ver com o talento inclusão? Em alguns momentos eles podem parecer, mas enquanto a pessoa que tem o talento inclusão, ela inclui pelo exercício de trazer para perto, numa pessoa que tem o talento imparcialidade, isso é motivado pela sensação de que todos nós somos iguais e merecemos o mesmo tratamento, né? Então, dois talentos diferentes podem gerar o mesmo comportamento. Por isso que a gente diz, pessoas diferentes atingem a excelência de formas diferentes. Não é Exatamente. E assim, eu vejo que são dois talentos irmãos, né? Você tem muita propriedade quando fala isso, é lógico, mas eles são talentos irmãos, mas eles chegam no mesmo destino por caminhos diferentes. Exatamente. Né? Por essas trilhas diferentes. E olha aí, Sérgio, já tem uma pergunta legal da Nancy, para a gente botar um pé aí no universo empresarial. A Nancy está perguntando assim: Sérgio, em tempos de valorização da equidade, como você lida com empresas ou pessoas que não adotam esse valor?
né? Então, como é que você reage, né, quando você sente que o seu talento está sendo ferido aí? Como é que é a tua relação com as empresas e com as pessoas? Eu tenho a sorte, obrigado pela pergunta, Nancy. Eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa, né, eu sou colaborador da Accor. Para quem não conhece, a Accor é um grupo hoteleiro francês. A sede para as Américas, as 3 Américas, fica aqui no Brasil, que é o escritório onde eu trabalho. Eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa onde diversidade, equidade e inclusão é pauta da alta direção todos os santos dias. Aliás, eu tenho uma colega, a Laís, que cuida disso, dessa cadeira, né? Ela é a pessoa a cargo de DEI, né, que é diversidade, equidade e inclusão. Ou seja, Nancy, na organização onde eu estou, por sorte, outra vez por sorte, isso é mais fácil. Então, assim, esse tipo de... Eu colocar a imparcialidade, né? A escola de samba da imparcialidade na avenida não é tão sacrificante quanto seria, talvez, em alguma outra organização que não tem essa cultura. Todavia, contudo, mas porém, estamos numa sociedade que está evoluindo na sua imparcialidade. Nós ainda não somos imparciais como sociedade, como Brasil, estou falando de Brasil. Então, assim, eu tendo muitas vezes a fazer um esforço extra justamente para aquele, sei lá, na minha relação com um fornecedor que não é tão imparcial, na relação com um prestador de serviço que não é tão imparcial, ou até mesmo um colega de trabalho que não é tão imparcial, eu tendo a fazer um esforço maior de convencimento sobre a imparcialidade, da importância da imparcialidade, para que a gente tenha essas parcerias bem costuradas. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Nancy. Poxa, tenho certeza que a Nancy ficou satisfeita com a sua resposta, muito, muito esclarecedora. E já que a Nancy trouxe a gente para o mundo profissional, você falou um pouquinho sobre como você usa, né, no mundo profissional, ou no começo da sua carreira, você lançava a mão dele. Agora, de que forma esse talento influenciou as suas escolhas pessoais e profissionais? Você acha que pelo fato de você ter esse talento, você seguiu o caminho do treinamento e desenvolvimento? De alguma forma, ele influenciou a escolha da empresa onde você está, que, como você disse, é uma empresa que valoriza isso. Conta um pouquinho de como o talento imparcialidade fez a ponte para a tua vida profissional, que, aliás, é uma vida profissional tão bem sucedida e uma carreira tão bonita. Legal, muito obrigado, Yuri. Há um pouco mais de 25 anos atrás, eu caí de paraquedas dentro do universo de uma universidade corporativa, que era a área de treinamento e desenvolvimento de uma companhia aérea brasileira. E, Yuri, eu vou ser sincero para ti, eu não sabia que eu tinha essa tal dessa imparcialidade como dentro dos meus top 5. Mas eu vi ali, eu fiquei apaixonado. Por isso que eu falo que eu sou publicitário de formação, me formei, então eu sou bacharel em publicidade. Mas eu adotei para minha vida, e eu sou apaixonado por treinamento e desenvolvimento. Eu lembro exatamente o dia que eu fui fazer minha entrevista na área de treinamento e desenvolvimento dessa companhia aérea, eu fiquei louco. Por quê? Porque acho que ali eu consegui vislumbrar que ali eu conseguiria colocar toda a imparcialidade para fora. Olha que legal. Toda. Então, por exemplo, quando eu construo um curso, um conteúdo, essa é uma preocupação genuína minha, é de garantir que todo mundo esteja compreendendo, como eu já citei agora uns minutos atrás. Mas assim, quando eu construo o material, a apresentação, a atividade, o exercício, o wrap-up do curso, etc. Tal, quando eu estou pensando em torno disso, eu consigo botar a imparcialidade ali. É tão vivo para mim que assim, certamente influenciou na minha decisão. Então, assim, só para dar um pouquinho de contexto, aliás, contexto é o meu segundo, eu estou sempre dando contexto, né? Mas dando um pouquinho de contexto, eu caí de paraquedas no treinamento de manutenção aeronáutica. Caramba! E era assim, eu nunca sujei esses dedos de graxa na vida, né? Consertando o avião. Mas eu fui parar lá dentro, trabalhando no backstage de treinamento, e ali eu tomei gosto, e eu acho que uma das coisas que me empurrou e falou assim, inconscientemente falou assim, Sérgio, cai dentro que esse é o teu lugar, foi imparcialidade. Ali eu poderia ser imparcial. Ali era o território da imparcialidade.
Que demais. Muito legal a tua resposta, Sérgio. E você já falou uma coisa muito bonita que eu gostei muito, que é você é imparcial porque é imparcial, não para conseguir alguma coisa, né? No exemplo que você deu lá do porteiro do prédio, né? Ou do condomínio. Agora, de alguma forma, o teu imparcialidade te ajudou a conquistar algumas coisas, mesmo que você não tenha feito isso intencionalmente, né? Então, a Mirella está fazendo uma pergunta aqui. Sim. O que o seu talento imparcialidade te ajudou a conquistar? De que forma o seu talento imparcialidade te ajudou a conquistar alguma coisa? Legal, obrigado pela pergunta, Mirella. Eu acho que a imparcialidade me ajudou a ter visibilidade, por exemplo, trabalhando com treinamento e desenvolvimento, eu lá no comecinho da carreira, eu tenho convicção de que a imparcialidade foi uma das coisas que me ajudou a ter visibilidade sobre o que eu podia fazer e a qualidade das minhas entregas. Então, assim, por eu ser imparcial e por eu ter essa preocupação genuína de que todo mundo que entra numa sala de aula minha, num curso meu, saia de verdade aprendendo alguma coisa, muita gente, ao longo da minha carreira, foi abrindo portas e janelas para eu poder crescer e voar mais alto, justamente porque percebia, ouvia nitidamente a minha preocupação genuína de não privilegiar o A ou B ou C, mas sim fazer uma verdadeira e bonita democracia no ato do ensino-aprendizagem. Então, assim, me ajudou bastante nesse sentido de me dar foco, me deu muito holofote, né, das pessoas olharem e falarem assim, puxa, o Sérgio é uma pessoa para trabalhar nessa área que manda super bem, porque ele fala com um auxiliar de serviços gerais, mas ele também fala com um top executivo da empresa, e se a gente tiver essas duas pessoas dentro do mesmo evento, as duas vão sair satisfeitas. Então, assim eu vejo que me ajudou, Mirella, espero ter respondido também a sua pergunta. Ô Sérgio, mas é muito fácil, né, cair na armadilha de perder a imparcialidade quando você está no palco, né? Quando você vai ensinar alguém alguma coisa, quando você está na posição de professor, você se julgar superior ao outro é muito fácil, né? Então, assim, talvez o seu talento imparcialidade é que tenha te dado essa aceitação por parte do público, porque de alguma forma ele sentia que você não estava se colocando acima deles, né? Mas que você estava se colocando a serviço deles. Faz sentido isso? Total, porque assim também o meu posicionamento. Eu nunca me apresento, eu nunca abro um evento meu como sendo eu sou o seu instrutor, estou aqui para lhe ensinar. Muito pelo contrário. Né? Quem me conhece, já teve em sala de aula comigo, eu me apresento como olá, eu sou Sérgio, seu colega de trabalho. Minha função dentro da academia da universidade corporativa da empresa onde a gente atua, minha função é ler, conhecer e dividir meu conhecimento com os meus colegas de trabalho. Bora lá? Então, assim, partindo desse princípio, eu acho que, aí respondendo a pergunta da Mirella, também me ajuda a ter um pouco da simpatia, né? Aquilo que a gente chama do rapport, esse rapport de sala de aula, essa simpatia com o público, pouco importa qual que ele seja. Perfeito. Muito legal. Agora, conta pra gente, conta o que você faz do seu jeito por ter o talento e imparcialidade. As pessoas gostam muito de exemplos, situações. Você lembra de alguma situação? Você lembra de algo que você fez? Ou algo que você faz de uma forma diferente das outras pessoas, ou de uma forma particular, por causa do talento e imparcialidade? Ou seja, algo que ajude quem está assistindo a gente enxergar o talento e imparcialidade em ação? Algumas coisas acho que talvez eu já disse, Yuri, ao longo das minhas falas aqui, mas uma delas é a legítima preocupação com que as pessoas aprendam. Né? Então, por exemplo, trabalhando com treinamento e desenvolvimento, eu preciso ter essa preocupação. Perfeito. Então, o que eu faço diferente de alguns colegas que estão nessa área que falam assim, eu construo o curso, eu vou lá, entrego, todo mundo adulto, profissional, se entendeu, não entendeu, um abraço, tchau, fui embora. Eu não gosto disso, para mim é injusto isso, não é legal isso. Então, assim, eu quero ter a garantia que todo mundo aprenda. Por isso que uma coisa que eu sempre faço é, por exemplo, se eu estou numa sala muito diversa,
eu procuro investir alguns minutos reorganizando a sala. Por exemplo, é uma coisa que eu faço sempre. Por quê? É muito comum, né? Estou trabalhando na área de universidade corporativa. Se eu trabalho no ramo hoteleiro, se eu entro dentro de um hotel, eu tenho a equipe de manutenção senta junto, a equipe da cozinha senta junto, a equipe da recepção senta junto, a equipe da governança senta junto e assim por diante. É normal e é natural. A gente vai se juntar com aquele colega que trabalha conosco, que veste o mesmo uniforme que a gente, vive a mesma dor que a gente. A primeira coisa que eu faço é bagunçar todo o coreto. Então, assim, uma coisa que eu faço, que é o talento em ação, legal, para eu ser imparcial, eu preciso garantir que todas as mesas vão ter um nível de discussão igual. Então, eu não posso deixar o gerente geral da unidade e o seu comitê executivo sentado numa mesa e na mesa vizinha todos os auxiliares de serviços gerais. Não faz sentido para mim. Então, o que eu faço? Eu vou lá, mesclo a audiência, porque eu quero garantir que em cada mesa todos se sintam representados e que todos tenham voz e que todas as discussões tenham a voz daquele menos experiente, do mais sênior, do menos e do mais graduado. Então, um pouco do que eu faço assim, no dia a dia. Que legal, muito legal. Você distribui de uma forma homogênea, né, para que em todos os lugares existam representantes de todas as áreas e todo mundo se sinta representado em todo. Poxa, que legal. Um ótimo insight. O Vinícius fez uma pergunta muito interessante ligada a essa questão das competências organizacionais. Ele disse assim que esse talento ele tem a ver com consistência, constância, regularidade. Como é que no mundo VUCA, né, ou no mundo Bunny, ou no mundo exponencial, esse mundo que muda o tempo todo, como é que você lida com a inconstância, com a diversidade de demanda, com as coisas acontecendo? Como é que mecanismos você usa para conseguir fazer a imparcialidade, a constância, combinar com o mundo nervoso, VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo aí? Qual é a sua dica aí, Sérgio? Legal, bacana. Travou um pouquinho para mim a transmissão, mas acho que você fez a pergunta do Vini, né? A pergunta do Vini. Que legal. Como é que você... como é que combina imparcialidade com o mundo VUCA, com o mundo nervoso aí? Legal. Vini, um abraço, obrigado pela sua pergunta, querido. E obrigado, eu aproveito ao vivo aqui para agradecer. O Vinícius é uma super mão na roda quando a gente está em umas armadilhas aí com assessment que não sai, etc. Ele está sempre à disposição da gente. Então, Vini, beijo, obrigado por você estar sempre disponível, querido. É duro. Hoje a gente vive num mundo que realmente às vezes o que a gente discute de manhã não se aplica no período da tarde. É muito incerto, né? Então, assim, as discussões são muito voláteis, as decisões são muito rápidas, e a gente vê isso dentro do mundo da cultura organizacional, né, comercial. Isso tem sido muito constante. Então, por exemplo, a própria empresa que eu trabalho, acho que eu estou lá há quase 8 anos, e a gente já passou por vários desenhos e redesenhos de estrutura e etc. Tal. Antigamente isso não acontecia. Você tem um redesenho de estrutura numa organização monstruosa como a minha, era coisa que levava anos. Agora é tudo muito rápido. Mas eu fico pensando que existem certas coisas que são imutáveis. Eu posso estar no mundo constante, mas eu consigo ser imparcial ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso ter decisões que vão mudando ao longo do tempo, estruturas organizacionais que vão mudando ao longo do tempo, políticas organizacionais que vão mudando ao longo do tempo, mercados que vão se comportando de maneira diferente também ao longo do tempo, mas certas coisas são imutáveis. Então, por exemplo, esse meu pensamento da justiça, esse meu pensamento da constância, esse meu pensamento de ter a preocupação legítima de garantir que todo mundo tenha acesso ao conhecimento e saia conhecendo, etc. Tal, isso são imutáveis. Então, assim, eu posso estar no cenário que for, eu falo, puxa, eu consigo botar isso dentro do novo cenário. Preciso de uma adaptação ou outra, precisa de um ajuste ou outro, né?
Eu falo muito, como eu sou músico, você me apresentou, eu sou músico, sou amador, mas eu falo que nossos talentos, para quem conhece música, é como um equalizador de som. Né? Tem equalizador de 4 bandas, 5 bandas, 32 bandas, mas conforme cada um daqueles pontinhos, né? Cada frequência é um dos nossos 34. Conforme você vai mexendo, você vai sentindo que o som sai diferente, mais agudo, mais grave, mais médio, mais estridente, mais alto, mais baixo. Eu acho que quando a gente muda o cenário, a gente está pondo na realidade uma dose diferente daquele talento. Nossa, então, que metáfora legal, você cara. sobe um pouquinho a frequência do grave, diminui o médio e põe o agudo. Então, essa metáfora que eu faço, que eu adotei ela para mim, que para mim faz todo sentido. Então, cada vez que muda o cenário, eu falo assim, bom, acho que aqui eu tenho que ajustar os meus top 5, meus top 10 para eu poder obter o resultado desejado. Que demais. Ó, vou te convidar ao vivo aqui para a gente montar um treinamento ou um vídeo usando essa metáfora para ajudar as pessoas. Achei demais. Vamos conversar depois. Vamos montar alguma coisa, talvez uma experiência com os sons ajude uma pessoa, né? Da mesma maneira que eu tenho um número limitado de notas e tons, etc. e tal, mas tenho músicas infinitas, eu tenho um número limitado de talentos, mas eu tenho personalidades infinitas, né? Então, achei a tua metáfora, poxa, maravilhosa. Vamos trabalhar nisso aí. Conta comigo. Uma última pergunta antes da gente chamar o Jim é a seguinte: me conta, um coach que estiver assistindo a gente, e ele não tem o talento imparcialidade, mas ele quer ajudar um coach que tem o talento imparcialidade desenvolver esse talento, afinar esse, já que entramos na seara musical, afinar esse instrumento, né? Alguém que esteja com o talento desafinado, talento imparcialidade desafinado, e o coach quer ajudar ele a afinar. Alguma dica, alguma sugestão, alguma leitura, alguma prática, alguma técnica, quando você tem um coach com o talento imparcialidade, o que você acha que você pode fazer, ou que recomendação você teria para ajudar a pessoa a desenvolver o talento imparcialidade? Eu acho que eu começaria, honestamente falando, com um longo questionário de como ele aplica isso nas atividades de rotina dele ou dela. Então, por exemplo, se a pessoa for trabalhar, sei lá, trabalha no varejo, no comércio, dentro de um shopping center, etc., é perguntar, né, como você trata o cliente A ou o cliente B, por quê? O que você faz por um e o que você faz por outro e por quê? Que a pessoa comece a aterrissar e olhar e falar assim, bom, eu estou usando a imparcialidade a meu favor, eu estou sendo parcial para certo público ou não, onde eu estou fazendo? E em vários aspectos da vida, entendeu? Então, esse questionário não só para o ambiente de trabalho, mas no círculo social dessa pessoa, no momento de lazer, porque a gente é também, né? No momento de lazer, etc. Eu posso ser imparcial na quadra de futebol. Eu posso ser imparcial num jogo de cartas, enfim. Isso independe de eu ganhar ou perder. Independe de eu ganhar ou perder. Então, é fazer a pessoa entender, eu começar a entender como ela aplica isso, como ela pode aplicar, se ela está aplicando ou não isso no dia a dia, para que ela possa conseguir intencionalmente, que é a palavra que a gente usa bastante, né? Intencionalmente colocar esse talento em ação. Eu começaria por aí. Legal. E vou te dizer uma coisa, Sérgio, o pessoal tá adorando, porque tem um monte de pergunta e tem algumas aqui afiadas para você. A Raquel está perguntando assim, Sérgio, que dica você daria para quem tem esse talento não ser considerado só um justiceiro cheio de regras? Eu não sei se foi foi a Raquel mesmo. Como é que você faz para esse talento não ser entendido do jeito errado, né? Porque de repente alguém acha, poxa, tem hora que a gente não tem que seguir as regras. Como é que você faz para lidar com essa parte de transmitir a imagem certa do seu talento imparcialidade? Tá. Aproveitando aqui também para fazer outro agradecimento público aí, Raquel, outra pessoa que me socorre também nos momentos mais
mais loucos aí, está sempre à disposição. Obrigado, viu, Raquel, pela sua disponibilidade em ajudar. Raquel, eu vejo assim que sim, é uma linha muito tênue para você ser percebido como um justiceiro. Mas assim, o cuidado que eu tomo é de eu não criar as regras. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não crio a regra na minha cabeça e quero botar todo mundo dentro. Eu procuro, na medida do possível, envolver as pessoas na criação da regra, porque a regra é importante para quem é imparcial. A gente precisa ter regra. Porque quando a regra está escrita, tá tranquilo. Nós já estamos sendo imparciais pelo fato de que tem um estatuto. Mesmo que seja uma regra social, mesmo que seja uma regra implícita, mas ela precisa existir. Mas o que eu procuro fazer para não ser visto como esse justiceiro botando regra para todo mundo, eu convido as pessoas a participarem da criação dela. O que seria bom para você? Como seria bom para você? Como seria bom para você? Como nós podemos fazer? Então, uma vez que as pessoas são partícipes da regra, fica muito mais fácil ser imparcial. Porque não sou eu que estou ditando a regra, não sou eu que estou dizendo como e quando a coisa precisa acontecer. Muito legal. Olha, eu tinha dito mais uma pergunta, mas o pessoal está animado aqui. E a Mariana está fazendo uma pergunta para você. Ela perguntou assim, já teve alguma situação de injustiça? Eu imagino que ela quer dizer que se você já presenciou uma situação de injustiça e que você se sentiu aí numa saia justa, como é que você lidou com essa injustiça? Você teve algum talento que te ajudou também a lidar com essa injustiça? Quando você vê uma injustiça acontecendo, tem alguma que te deixou assim, poxa, você se sentiu mal e você não sabia se você podia fazer alguma coisa ou não, sei lá, eu vou pegar aqui um exemplo bobo, eu não sei se acontece com você, um cara fura uma fila na tua frente, e aí, pô, será que eu vou arrumar confusão com o cara ou vou agir? Me conta um pouco disso, ótima pergunta da Mariana. Legal, obrigado pela pergunta, Mariana. Boa parte dessas injustiças realmente me tira do sério, me dá dor de estômago. Então, por exemplo, quando eu vejo alguém, ou um conjunto de alguém, levando vantagem sobre o outro de forma proposital, não importa qual seja a situação, pode ser furar uma fila, sei lá, conseguir um ingresso mais barato usando um documento não oficial, qualquer coisa do gênero, essas coisas me tiram do sério. Acho que a Mariana perguntou, inclusive, qual talento que eu combino, é isso que ela perguntou? Isso. Eu vou dar um exemplo vivo. Ontem à noite, para quem gosta de rock and roll pesado e heavy metal, ontem eu fui assistir o show de uma banda do Reino Unido chamada Saxon, que tocou aqui em São Paulo, no Brasil. Já são tudo 60. Mas o Saxon estava tocando. Aqui entre nós são os melhores. São. Os dinossauros do rock and roll são os melhores. Aliás, eu até comprei uma camiseta para mim que eu falei assim, veterano dos anos 70. Eu comprei, eu devia estar usando ela hoje, mas enfim, na próxima eu uso. Mas eu estou usando o exemplo porque ontem aconteceu isso comigo. Por não ser uma banda dessas que lota estádio, como foi há alguns dias teve o show do Red Hot Chili Peppers aqui em São Paulo, que lotou o estádio, etc. Por não ser uma banda do gênero, eu tenho um público mais nichado, eu assisti esse show numa casa de espetáculo aqui perto da Ponte Transamérica em São Paulo. Tokyo Marine Hall, alguma coisa assim. E eu comprei pista premium, que é ali no Gargarejo. Falei, eu não sei se esses caras vão estar vivos ano que vem, então deixa eu ter a oportunidade de vê-los ao vivo. Tal. E é óbvio que, apesar de ser um espaço onde você tem mais metragem quadrada por ser humano disponível, você consegue se movimentar, mesmo assim é cheio. Uma pista é cheia. E com o calor das músicas, etc., as pessoas sempre vão dando um passinho para frente para chegar mais perto do seu ídolo, e etc., e acaba ficando restrito o espaço, mas com conforto de assistir. Mas teve um cidadão que ele veio nadando no meio do grupo, do povo, sabe, empurrando, etc, tal, e ele se pôs na minha frente, pisando no meu pé, inclusive. O cara tinha acho que 1,90 m e tal. E eu falei assim, que cara chatolino. Além de interromper minha visão, ele forçou Ele não uma chegou passagem. antes. Não, e assim, ele forçou um espaço que não existia. E eu fiquei
pé da vida. Uhum. A imparcialidade grita total, né? Mas aí eu lembro que eu somei, depois eu até pensei, falei, acho que acabei combinando, porque eu tenho o meu quarto talento é comunicação. E o que eu fiz? A minha vontade era de dar um supapo na orelha do fulano, mas não é, para quem me conhece, não é do meu perfil, eu não faço isso, eu não gosto. Eu fujo de todo e qualquer tipo de ação do gênero, assim. Eu conversei com um cara, eu bati no ombro dele e falei assim, meu camarada, vamos lá, né? Poxa, você conseguiu pagar, eu também, a banda bacana, você curtia na tua infância, curtia, tal, não sei o que, então vamos ver junto? Porque aqui onde você tá, você não tá deixando eu ver, cara. Vamos nos ajeitar, vem um pouquinho mais aqui pro lado, tal. Eu vou abrir um pouco do meu espaço, você fica aí, pode ser, tá tudo bem? Então, assim, é um pouco o que eu fiz ontem. O que eu fiz? Eu peguei minha imparcialidade, eu falei, poxa, por que ele tá querendo levar vantagem sobre mim? Não era só sobre mim, era sobre outros tantos, né? Chegou mais tarde e queria ir lá na frente. Mas, assim, eu usei a comunicação para eu poder sair daquela situação e voltar à minha imparcialidade. Muito legal. Nossa, quantos exemplos legais, Sérgio. Antes de chamar o Jim, eu deixei aqui por último um comentário da Melissa, porque não é uma pergunta, né, mas não quero deixar sem registro aqui. Sim. Ela disse, a Melissa disse, a imparcialidade é o meu segundo talento dominante. E está totalmente relacionado com o meu modo natural de ser. Ela fez esse comentário a hora que você estava comentando que não é uma coisa forçada, é uma coisa natural, né? Os talentos são exatamente assim, né? São naturais, né? E você contou um pouco disso para a gente, né, Sérgio? Ele flui sem que você precise prestar atenção, e por isso exatamente é um talento. Exatamente. Legal seu comentário, Melissa, porque a gente percebe realmente quando alguém que não o tem e se força a fazê-lo, não soa natural. Né? Então, se a pessoa não tem esse comportamento, não tem esse talento, não tem esse ponto forte em ação, quando ela tenta fazer, soa muito, muito artificial. Ou vai ser temporário, vai ser por um curto período de tempo, né? Mas que legal, obrigado aí, Melissa, pelo seu comentário. E olha que interessante, né, Sérgio? Um pouco do seu comportamento na entrevista mostra o seu talento e imparcialidade. Então, eu notei que você, quando recebeu todas as perguntas, você fez questão de dizer o nome da pessoa que fez a pergunta, você fez questão de agradecer pela pergunta e fazer um comentário gentil pela pergunta. Eu vi que imaginei que você anotou o nome da pessoa para ser justo com a pessoa e não errar o nome da pessoa, né? Então, uma coisa é falar sobre o talento, outra coisa é vocês que estiveram aqui com o Sérgio terem visto o talento e imparcialidade dele em ação na própria entrevista. Foi uma experiência metalinguística, né? Você falou sobre ela sendo um pouco esse talento. Bom, Sérgio, tudo que é bom passa rápido, nem senti que já foram 50 minutos de conversas aqui. Uau. E está na hora de chamar o Jim para a gente encaminhar o nosso bate-papo para o final. Hey, Jim, are you there, man? We need you. I am. You guys have done a great job. And Sergio, I was wondering how you would handle all the questions fairly today as they were asking them, and then you just talked about that. So that's okay. Thank you, Jim. That is awesome. Yuri, do we have time? Can I ask one question? Oh, you are the boss. You know it. So Vinny had kind of alluded to this in a question here at the very end, and I want to kind of, in fairness, bring that in, but I'll ask it a little bit differently. Sergio, as you think about a team, and the team may have one person with consistency or impartialness, as you guys as you guys kind of translate it, what's there in a team setting? What does consistency bring that's best for that team? I think sometimes we think of consistency as a hindrance, or it slows things down. How can it help teams speed things up? Perfect. Should I answer in Portuguese or in English? You're going to translate it. I will translate, and then for people
that rather using Portuguese, and then you answer in Portuguese, because this is a Portuguese speaking program. Pessoal, Okay, o que o Jim perguntou tem um pouco a ver com a questão do Vinícius, que é a seguinte: qual é o papel de uma pessoa num time, uma pessoa que tenha o talento imparcialidade num time? Porque a reflexão que o Jim trouxe foi: talvez as pessoas associem esse talento com uma diminuição do ritmo, uma diminuição da velocidade, mas num time é importante ter alguém com esse talento imparcialidade. E ele perguntou para o Sérgio o que esse talento imparcialidade traz para o time. Qual é a contribuição que alguém que tem o talento imparcialidade traz para o time? Sérgio, responde aí para a gente, por favor. Claro. Eu vejo o seguinte, Jim e todos. Alguém com imparcialidade dentro do time, ele tem a capacidade de gerar a sensação de justiça e pertencimento. Por quê? Porque ele cuida para que todas as necessidades estejam atendidas. Então, seja essa pessoa um líder ou não, essa pessoa vai ser o catalisador da regra social daquele time ou das boas práticas daquele time, para que todos saibam seu papel, a sua contribuição e o seu resultado. Então, assim, eu vejo que uma pessoa, outra vez, com imparcialidade, pode ser o elemento catalisador do pertencimento e da justiça, das pessoas falarem assim: poxa, estão vendo o que eu estou fazendo, eu sei o que precisa ser feito, e eu sei o que precisa ser entregue, a que dia, que momento, a que nível de qualidade, porque é conhecido de todos. Espero ter respondido. Respondeu. E, ó, gente, mais uma vez, vocês notaram como as coisas fluem naturalmente, imparcialmente, num imparcialidade? A hora que o Sérgio foi responder a pergunta, ele falou assim: Jim e todos, né? Então, assim, ele, né, fez questão de fazer com que todos fossem tratados iguais, como se a resposta fosse para todos. É um ser humano em metalinguagem de imparcialidade. Jim, I think that you got the answer I did. your translator. Yeah, and it's touching that we would think of a team coming together would enhance the speed, right? The team understanding that fairness would increase the team speed. Totally. Yuri, I've loved this conversation today. I'm not sure in all the conversations I've had around consistency in English, we've touched at the levels, the emotional levels that you guys have talked about today in this theme. And it's very special. I'd love to have this conversation in English, and it may influence the next time I do consistency in English. So Sergio, Great. thank you. Thank you for You're very welcome, my friend. Consideration. Yeah. All the merits are from Sergio. I just did the question, and he was brilliant explaining his talent. Thank you very much, Sergio. Thank you. Thank you. Não, em português, perdão. Yeah. Obrigado a vocês, obrigado a todos, inclusive pelo convite. Outra vez, super honrado. Ainda me considero um bebê na metodologia, mas assim, puxa, estou super feliz de poder contribuir. E também nem vi, já foram 55 minutos e eu nem vi passar o tempo. Foi muito bom, muito legal. Obrigado mais uma vez. Como eu disse, Sérgio, talvez você se considere um bebê na metodologia, mas já é um gigante na contribuição aí. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todos, obrigado por todo mundo que se conectou. E estou à disposição aí para qualquer outra pergunta que venha depois. And Sergio, thank you for being fair with me and trying to answer that question. Ok. I appreciate that. Yuri, take a second and let's wrap this up. Ok, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever para o Jim no coaching@gallup.com. Se quiserem mais informações sobre como se formar como coach certificados da Gallup, pode escrever para o Jim ou pode entrar no site da Inner, que representa oficialmente a Gallup aqui no Brasil. Nosso site é o www.inner.com.br. Inner escreve com Y
e 2 N's de navio, e lá você vai ter todas as informações, vai poder falar com o nosso time e poder se juntar a esse time que está transformando o mundo, fazendo as pessoas focarem naquilo que elas têm de melhor. Muito obrigado a todos. And with that, we'll say goodbye, everybody. Bye. Tchau, gente. Muito obrigado Tchau. mais uma vez. Bye. Tchau. Tchau, tchau.